Olá, mãezinha e paizinho, eu sou a doutora Fernanda Soler, a doutora mamãe, e o tema de hoje é sobre alimentação no pré-escolar. Mãezinha, o pré-escolar é aquela criança que está entre 2 e 6 anos de idade. É muito comum eu ouvir no consultório mãezinhas falando: doutora, até um ano e meio, meu bebê comia de tudo. Tudo que eu apresentava, ele adorava, se lambuzava, era uma delícia. Agora ele não quer comer nada. E o que a gente faz? Com 2 anos, essa faixa etária mais ou menos, é muito comum o que a gente chama de neofobia alimentar. E isso se estende ao longo de toda essa fase de pré-escola que a gente está conversando agora. O que seria neofobia alimentar? É essa recusa, essa dificuldade que a criança tem em aceitar alimentos novos. E o que nós, mães, podemos fazer para ajudar nossos filhos? É muito importante que a gente faça uma alimentação rica e balanceada, evitando os processados, evitando alimentos que vêm em pacote fechado. Tudo que a gente está trazendo que vem de um pacote, mãe, com certeza tem muito sal, muito sódio ou muito açúcar ou muitos conservantes para manter aquele alimento por 1 ano, por 2 anos às vezes, ali naquele pacotinho. Então é importante que a gente aprenda a descascar mais do que rasgar, né? Eu acho isso fundamental. E com certeza, se não é um bom alimento para o seu filho, também não deve ser um bom alimento para você, mãezinha e paizinho. E aí, o que a gente faz? Vai viver só na base dos alimentos naturais? Eu sei que a rotina às vezes acaba dificultando a gente a ter hábitos de vida mais saudáveis, mas a gente tem que tentar priorizar isso na nossa vida, que é isso que vai trazer bons hábitos para os nossos filhos. Não existe melhor forma de ensinar os nossos filhos do que o exemplo. Falando sobre a neofobia alimentar, que é muito comum nessa fase, as crianças tendem a recusar os alimentos novos, isso faz parte delas. E o que nós precisamos fazer é diversificar as cores, as formas de fazer. Quanto mais lúdico, ou seja, quanto mais a criança interagir com aquela alimentação, mais fácil vai ser ela aceitar aquele alimento novo. Uma outra coisa que eu acho super bacana e válido é a mãezinha levar a criança no mercado. Porque a criança participando da compra, ela vai perguntar: mãe, o que é isso? Vocês vão explicando, vão mostrando, e isso faz com que eles tenham interesse em querer experimentar aquele alimento. Eu sempre posto muito no Instagram, nos stories, o que eu consigo fazer com os meus pequenos, de forma que eu tente ajudar vocês a fazer isso na rotina de vocês. Eu sei que não é fácil, que cada mãe está aí assoberbada com as suas atividades, mas a gente tem que tentar ter um equilíbrio nas nossas alimentações e nas nossas escolhas. Outra coisa também que é muito importante eu falar, mãezinha, é que às vezes a gente, com o intuito e com aquela ansiedade que a criança coma bem, a gente faz aquele pratão de pedreiro pro nosso filhinho e fica bravo quando eles não comem tudo. E isso não pode acontecer. A gente tem que deixar a criança comer o quanto satisfaz elas, porque são esses hábitos de relacionamento com a comida que na fase de criança a gente está criando na nossa fase de adulto. Então, lá na frente a gente não quer que o nosso filho seja um compulsivo, uma pessoa que não aguenta passar na frente de uma loja de doces, uma pessoa que não aguenta ficar sem um fast food. E esses hábitos são todos construídos lá na nossa infância. Por isso que é muito importante que a gente dê exemplo. O exemplo vai ser sempre o nosso aliado. Outros alimentos que a gente também deve desencorajar os nossos filhos são os alimentos como os salgadinhos, que são muito comuns, né, por aí na escola, nos mercadinhos. Então, os salgadinhos, porque eles têm um excesso de sal, de sódio na composição, não tem nada que seja bom neles. E os refrigerantes também, que são alimentos danosos, tanto para nós adultos quanto para as crianças, principalmente para as crianças. E aí eu escuto muitas pessoas falando: nossa, tadinho, mas vai ficar com fome. E eu costumo brincar: se fosse uma bebida alcoólica, você daria? Aí, não, jamais, doutora, não daria. Então por que você dá o refrigerante? O refrigerante é tão ruim quanto.
Então tenham isso em mente, mãezinha, refrigerante não faz bem nem pra gente, quanto mais para os nossos filhos. Uma outra coisa que a gente tem na nossa cultura brasileira muito comum é o hábito de beber o café com leite, né? O pingado, café com leite, a média, depende do lugar que a gente tá. E esse hábito, pra gente, adulto, ok, mas as crianças não devem consumir cafeína, que é o conteúdo do café, dos chás pretos, tá bom? Porque isso são estimulantes e isso não vai ser bom para a criança também, tá bom? E em relação ao suco de fruta natural? Antigamente, era muito comum o pediatra falar: mãezinha, com 6 meses, vamos começar a dar o suquinho de laranja-lima. Vocês já ouviram isso da vovó? Então, isso mudou. A gente começou a estudar e os estudos científicos apareceram e começaram a mostrar que as crianças que tomavam bastante quantidade de suco de fruta, que tem muito açúcar natural, a frutose, lá na frente podem vir a se tornar adultos diabéticos, às vezes hipertensos. Então, por conta disso, não é mais uma recomendação a gente dar suco de fruta antes de 1 ano. E depois, a gente está falando dos escolares, né? E depois, quanto que a gente deve dar? A gente deve se limitar a mais ou menos 150 ml de suco por dia no máximo, tá bom, mãezinha? Então, vamos tentar oferecer mais água ao longo do dia, que é super importante a criança beber água. E aí vocês vão me fazer outra pergunta: quanto de água eu devo oferecer para os meus filhos? Então, mãezinha, em relação à quantidade de água, essa quantidade varia muito. Mas até 1 ano, dos 6 meses a 1 ano, o bebê costuma beber pouca quantidade de água. Ele vai beber uma chuquinha mais ou menos, talvez 2, mas em torno disso, 250 ml até umas 500 ml no máximo. De 1 ano a 3 anos, essa quantidade aumenta e fica ali em torno de 1 litro. E essa água a gente tem que ir ofertando ao longo do dia, de forma que a criança vá bebendo de pouquinho em pouquinho, mas que ela esteja sempre se hidratando, até para que ela crie esse hábito de se hidratar, que às vezes chega lá na adulta a gente não bebe água, né? Então, esse hábito vem lá da infância também. Gostou dessa dica, mãezinha? Então curte o nosso vídeo, compartilha com outras mãezinhas e paizinhos, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos.